meus amores. Olha, gente, hoje o nosso bispo aqui, Gregório, está aqui na nossa paróquia aqui, no Conjunto Ceará Fortaleza. Veio celebrar a missa hoje aqui. Foi o bispo aqui de Fortaleza. Olha lá, gente, olha ele, olha, gente, ó. Aí, ó, nosso bispo Gregório. Olha, gente, ó. Olha que bênção de Deus. Bênção de Deus. E nosso bispo aqui de Fortaleza. Olha, gente, ele o nosso Padre Guedes. A imagem está tremendo, a minha mão não está quieta, a minha mão não está quieta, gente. A imagem fica mexendo muito, né? Estamos aqui com o nosso bispo Gregório. Com os pés no chão da vida, uma Páscoa tão querida, te pedimos conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma graça, uma alegria poder estar aqui junto com vocês, celebrando os louvores do Senhor. E nesse tempo da Quaresma, colocando toda a nossa vida à disposição daquele que verdadeiramente é o centro da nossa vida e da nossa história, para que desse modo nós também possamos colocar a nossa vida à disposição dos nossos irmãos. Vivendo a beleza dessa Quaresma, agradeçamos a Deus pela sua presença em nossa vida e ao mesmo tempo a Ele peçamos perdão pelas faltas cometidas, para que, restaurados pela sua misericórdia, nós possamos celebrar com alegria e dignamente os santos mistérios.
Jesus. Meu Pai, que Deus nos perdoe. Perdoe nossos pecados, nossas faltas. Quem ouve a vossa palavra, de piedade De nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Ó Cristo, quiseste ser levantado da terra para trair-nos a vós. Tende piedade. Acompanhe o vídeo, viu, meus amores? Vou tentar aqui gravar, o que eu puder gravar aqui, essa noite aqui maravilhosa. Piedade de nós, nosso bispo Gregório. Piedade de nós, aqui em Fortaleza, Ceará. Aqui no nosso bairro, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no Conjunto Ceará, aqui no bairro onde eu moro. Tende piedade de nós. Nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sob a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como a igreja está bonita, Estimado gente. Basquetes, o Senhor deseja cumprimentar os demais sacerdotes que aqui se fazem presentes. Cumprimento igualmente, se estiverem presentes, os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, os membros das novas comunidades, aqueles que nos ajudam através desta liturgia, acólitos, coroinhas, os irmãos que nos ajudam também através do canto. Desejo igualmente cumprimentar os nossos queridos irmãos surdos, pedindo desculpas por não falar na linguagem de vocês, mas um dia eu vou aprender, não tenho dúvida disso. Desejo igualmente também cumprimentar aqueles que labutam conosco nas mais diferentes pastorais, como também os irmãos e as irmãs que pertencem a essa paróquia, como outros irmãos que vieram de outras comunidades ou de outras paróquias para estar conosco na graça desta celebração, e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, existem pessoas que estão mais perto de nós, e a esses nós chamamos de amigos. Nós devemos sempre evitar os amigos exclusivos, eu e minha patotinha. Não, isso é péssimo. Mas nós temos amigos particulares, que são aqueles com quem nós dividimos os grandes problemas, são aqueles com quem nós comentamos sobre as situações mais simples da vida, são aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, são aqueles que ingressaram em nosso coração sem que a gente percebesse. Isso é muito importante, ter amigos, e nós conhecemos atualmente os amigos dos momentos das grandes alegrias, mas principalmente nos momentos das grandes dificuldades. Pois bem, nós temos esses amigos, certamente, esses amigos particulares, mas uma pergunta nós podemos fazer: Jesus também tinha amigos particulares? Sim, tinha, e nós percebemos isso através das atitudes de Jesus. Dentre os grandes amigos, Jesus tinha os seus apóstolos, 3, que estavam com ele sempre nos momentos mais importantes. É Pedro, Tiago e João. São os 3 que estão conversando com Jesus. Aí nós, comungando do Senhor, o levamos a todas as pessoas. Assim, o Evangelho da Transfiguração nos mostra a glória de Deus, mas nos mostra o caminhar humano com Deus, nos mostra a grande alegria que Deus deseja nos revelar através da palavra daqueles que nos ensinaram, dos profetas, e ao mesmo tempo daqueles que nos deram a legislação. Nós não podemos separar as duas coisas, senão a gente vai pregar apenas a nós mesmos ou as nossas ideias. Deus nos deu um caminho e abre tantos outros caminhos para que no mundo e nas realidades a gente possa praticar aquilo que Ele nos deu pelo próprio exemplo. Assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que cada um de nós viva aquilo que nos é pedido. Vejam só, na primeira leitura, a gente pode dizer e pode falar da beleza de um homem que teve uma fé tão grande que foi capaz de se preparar para oferecer o seu único filho, porque Deus lhe havia pedido. Hoje, em meio às realidades do mundo em que nós vivemos, existe algo fundamental que nunca pode faltar ao nosso coração: uma fé que não seja atingida pelo mal que nos visita, uma fé que não pode ser mais ou menos conforme o momento em que nós estamos vivendo, uma fé em Jesus Cristo que nos faz sempre cada vez mais ir adiante nas mais diferentes realidades, porque é a fé que nos movimenta, é a fé que nos faz praticar o bem, é a fé e o conhecimento de Jesus Cristo que nos faz colaborar para transformar o mundo em que nós vivemos. Mas antes de pensarmos em transformar a realidade que está externa, é preciso transformar a realidade que está interna em nós, que não poucas vezes queremos ter uma fé apenas nossa, mas a fé tem que ser proclamada, partilhada, levada, e devemos fazer isso
com alegria e com a certeza da presença daquele que é o único Senhor e a alegria de todo o universo. Que cada um de nós, recordando nessa quaresma a beleza de Deus que se revela, preparemos-nos para enfrentar as realidades, que Jesus mostrou tudo aquilo para dizer: a cruz está por vir, a dificuldade está à sua frente, não tenha medo de enfrentar, não desista, vá adiante. E assim, aquele que é capaz de conhecer Jesus jamais desistirá, jamais arregará, continuará realizando o bem de todas as formas e manifestará a glória de Deus em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, mesmo deitado, quando se levanta, em meio aos que ama, em meio aos que não ama também, em meio àqueles que pensam igual a gente, em meio àqueles que também pensam diferente, vivendo as alegrias que devem realizar em nós, uma paz e um convívio social que realmente vale a pena ser vivido. Não é isso que estamos vivendo também pela campanha da fraternidade? Não é isso que os bispos do Brasil desejam, para que a gente veja no outro um irmão e não um adversário, veja no outro o Filho de Deus e não um animal, veja no outro aquele a quem nós queremos que chegue Jesus, mas ao mesmo tempo vendo naqueles que mais necessitam a própria presença do Senhor, porque afinal de contas neles nós podemos servir a Deus e ao mesmo tempo ver para eles e para nós abertas as portas do céu. E cada um de nós vive essa alegria, que a presença do Senhor transforme todo o nosso existir, porque é pela perseverança, é pela fé, é pela confiança em Deus que seremos mais do que vencedores, como nos prometeu aquele que é o único Senhor Jesus Cristo. E para concluir essa minha palavra, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que de algum modo mostra a perseverança de Abraão, mostra o coração daqueles que tiveram fé como Elias, que em meio à dificuldade se levantou e continuou o caminho, e de Moisés, que foi capaz de enfrentar o deserto. Jesus, Moisés e Elias são os homens do número 40, Jesus, 40 dias no deserto, um grande jejum antes de começar a grande missão. Moisés, 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. E Elias, 40 dias perseguido pelos profetas de Baal, mas se levantou e foi adiante para proclamar a glória de Deus. Eis a beleza daqueles que são perseverantes. E a história que eu vou contar é exatamente sobre perseverança e nos diz o seguinte: um rei muito mau aniversariou e resolveu fazer uma brincadeira com as pessoas que pertenciam ao seu reino. O que ele fez, esse homem mau? Ele, no dia do seu aniversário, colocou um pau de sebo bem alto no meio da praça, onde ficava o seu palácio. Lá em cima colocou as comidas em uma bandeja de prata que ele comia no palácio, e também colocou nessa bandeja de prata moedas de ouro, e disse às pessoas que lá estavam: quem conseguir chegar lá em cima e conseguir pegar a bandeja vai ficar com todo o ouro que eu deixei lá e com os alimentos que eu como no palácio. Como aquele rei era tirano e as pessoas viviam muito necessitadas, todo mundo foi até a praça para tentar conseguir finalmente chegar lá em cima. Pois bem, os fortões foram os primeiros que imaginavam que iam chegar facilmente, mas o rei sabia que certamente ninguém ia conseguir, que aquele pau de sebo foi extremamente bem feito para ninguém chegar lá, e estava bem encerado. Pois bem, os fortões começaram a subir, mas um metro depois desciam, porque não conseguiam subir mais do que isso, e um após o outro, tentando uma única vez, viram que era impossível subir naquele pau de sebo e ficaram ali ao redor do pau de sebo. Mas logo depois vieram as mulheres, e as mulheres começaram também, subiam 2 metros depois, desciam, não conseguiam, e uma após a outra ia tentando. E aqueles homens que perceberam a maldade do rei quando colocou aquele pau de sebo, qual o resultado? Aqueles homens ficavam ao redor do pau de sebo dizendo: desista,
desista, você não vai conseguir, o rei está rindo na nossa cara, desista. Mesmo assim, eles, aos poucos iam continuando. Resultado, todo aquele reino, as pessoas que estavam naquela praça tentaram, cada uma vez, que era o direito de cada um, e por não conseguirem, ficavam ao redor do pau de sebo, umas dizendo para quem tentasse: desista, desista, você não vai conseguir. Mas atenção, apareceu uma criança. Essa criança tinha 9 anos de idade, era uma criança magra, visivelmente pobre, estava apenas com um shortinho. Aquela criança se aproximou do pau de sebo, olhou para cima e tentou a primeira vez. Tentou, 1 metro depois, desceu, não conseguiu. Mas ele resolveu tentar a segunda vez. Quando ele tentou a segunda vez, toda a população começou a dizer: desista, você não vai conseguir. Mas o menino, outra vez, tentou e não conseguiu. Aí o garotinho tentou pela 5ª, pela 6ª, pela 7ª, pela 8ª, pela 9ª, pela 10ª vez, e todo mundo já estava irritado, e agora era a praça, e o próprio rei gritava dizendo: desista, 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 você não vai conseguir. Pois bem, na vez 78, finalmente o garotinho chegou lá em cima. E é bem interessante que ele foi lá, morrendo de cansaço, tremendo, trouxe a bandeja com todo cuidado, e cambaleando de cansaço, ele conseguiu entregar a bandeja na mão da sua mãe. E a bandeja estava cheia de moedas de ouro e do alimento que o rei comia lá no palácio. O rei ficou tão admirado que saiu da tribuna onde ele estava, desceu e foi falar com a mãe do garoto. E o garoto estava ali parado, quietinho, ao lado da mãe. Então o rei se dirigiu para o garoto e perguntou: mas minha senhora, como é que seu filho conseguiu chegar lá em cima? Porque eu fiz um pau de sebo que ninguém poderia chegar. Como é que seu filho conseguiu uma coisa que nem os mais fortes dessa cidade conseguiu? Vou beber um golinho de água. Então a mãe, olhando para o rei, disse e revelou o segredo. Por 2 motivos, Senhor Rei. O primeiro motivo é porque nós estamos com fome, e meu filho sabia que lá em cima havia comida para a gente comer. Mas o segundo motivo, Senhor Rei, muito mais importante do que esse, porque o meu filho é surdo e não ouviu a palavra das pessoas que diziam: desista, desista, desista. Essa história é principalmente dedicada a vocês. Que Deus abençoe.